Um dos principais problemas de saúde pública no país: os vícios. Quem entra nesse mundo dificilmente consegue sair. As estatísticas mostram um cenário de horror e destruição, não somente para o dependente, mas para toda a família. Eu era viciado em droga, em maconha, cigarro, bebia uísque com energético. Eu fui do tráfico, Trafiquei alguns anos, cumpri pena há 4 anos. Vivi uma vida assim de escravidão, de miséria, de pobreza, de briga, só destruição. O pior momento, bispo, foi quando meu pai foi embora de casa, se divorciou da minha mãe, que eu não sabia que existia divórcio, nesse ponto eu era inocente. O pai foi embora, eu era pequeno, lá em casa era praticamente 11 pessoas. Aí em seguida meu irmão mais velho morreu, que era o segundo pai, bem protetor, bem carinhoso. Pegou minha moto para ir para casa, uma mulher falou sinal e matou ele. Aí o pai foi embora, meu irmão morreu, meu outro irmão tinha uma boca no morro, apoiando os traficantes. Eu fui querer me meter, separar, apanhei injustamente. Perdi uma boca de tráfico, porque eu trabalhava com meu irmão. Começamos a passar fome no morro, porque o pai já não estava. Meu irmão morreu, perdi minha moto, que eu entregava lanche. Aí fiquei devendo R$1.000 na oficina, que eu tinha consertado o motor da moto. Quer dizer, uma coisa, um abismo trazendo outro abismo. Os vícios destroem a alma do ser humano. Não importa qual seja o desejo de consumo. Ela invade o interior, deixando um vazio capaz de provocar até o suicídio. Era viciado em jogos, em pornografia. Eu tinha um quadro depressivo e acabei conhecendo alguém. E quando eu conheci essa pessoa, eu achei que teria um relacionamento, E acabou não se concretizando, e ali foi meu fundo de poço. Eu fiquei meu quadro depressivo aumentou muito. Eu cheguei a ter pensamentos de morte. Como sair desse quadro de destruição? Como ir de encontro à dura realidade das estatísticas e se libertar desse mal? A resposta para essas perguntas foram apresentadas quando o Lucas e o Mateus chegaram à sessão do descarrego. Quando eu cheguei aqui, bispo, comecei a participar das reuniões no domingo, na sexta-feira, e aí me lancei de cabeça. A minha vida estava um inferno, estava tudo ruim, só faltava eu me matar, mas graças a Deus nunca pensei nisso. Fui liberto de tudo, tenho paz, trabalhando, casado, faço parte do grupo socioeducativo, do curso de barbeiro dentro da cadeia. Tá uma maravilha, bispo, graças a Deus. Hoje você vai na cadeia ensinar os presos curso de barbeiro. Sim, senhor. Dou curso com certificado, tudo certinho. Mudou de vida. Sim, senhor. E daí eu peguei e voltei. Eu voltei justamente numa reunião de sexta-feira. E desde então eu fui liberto dos vícios, de todos os vícios, da depressão. Recebi o Espírito Santo e a vida é totalmente mudada. Hoje é uma bênção, O Espírito Santo é o meu bem mais precioso. Tenho paz. A certeza da salvação é tudo. E a vida amorosa? Então, era uma coisa que pegava muito pra mim, E como a gente tem ouvido, que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, Era uma coisa que me preocupava demais, mas a partir do momento que eu coloquei de lado, busquei o Espírito Santo, as coisas começaram a andar, E daí eu conheci alguém e hoje eu sou um homem casado. Deus abençoe. Deus abençoe. Sessão do descarrego para a libertação de todos os males. Nesta sexta-feira, na Catedral da Universal, em Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Problemas e Soluções. E é isso que nós temos a oferecer a você, a solução para o problema que você tem enfrentado. Você acompanhou aí, na matéria de abertura, pessoas que têm vindo às sextas-feiras na Universal e o que Deus tem feito na vida delas. Praticamente se resume em 3 atitudes de fé: vir, ouvir e obedecer. Quando o ser humano finalmente decide buscar no poder maior, que é o poder de Deus, então a vida muda. E é essa a proposta desta sexta-feira. Estamos vivendo a sexta-feira da limpeza espiritual. Você que diz assim, olha, parece que tem uma coisa que não me deixa ser feliz. Tudo que eu faço, eu encontro barreiras, eu encontro obstáculos. Às vezes dá certo de um lado, dá errado do outro. Melhora de um lado, piora do outro. Quando não é a saúde, é a vida financeira. Quando não é a família, é o casamento. Quando não é um problema no trabalho, é um problema com um ente querido. Quer dizer, tem sempre algo de errado acontecendo na sua vida. Isto não é normal.
Portanto, hoje, sexta-feira, você tem a oportunidade de estar em uma de nossas igrejas universal do Reino de Deus, espalhadas pelo estado de Santa Catarina, e participar da sessão espiritual de descarrego com foco na limpeza espiritual. Você está vendo imagens das pessoas passando pelo corredor de fogo e poder. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor e vai consumir o mal que está na sua vida. Você que não tem tido sucesso no amor, sucesso na sua carreira profissional, você que tem enfrentado problemas que surgem do nada e você fica assim, de onde surgiu este problema? Parece que você carrega uma maldição sobre a sua vida. Está na hora de você fazer alguma coisa para mudar essa situação. Então, hoje é o dia da sua libertação. Vamos acompanhar mais testemunhos, mais resultados e já voltamos. Seu nome? Márcia. E o seu problema, Márcia, qual era? Qual foi a sua vitória, a sua libertação? Quando eu cheguei, eu vim à igreja aos 16 anos. Eu vim através da programação da igreja. Ali eu já sentia problemas de depressão, mas não sabia dar nome. Então, assim, eu cresci com esse problema. Vida de criança e adolescente, onde o mal ele sustentava aqueles pensamentos de tirar a vida. E, assim, a única opção que ele dava, você vai ter paz se você tira a sua própria vida. Porque eu cresci numa vida miserável. Então, assim, a única opção que eu via, quando eu conversava com ele, que era dessa forma que eu vivia, era desse jeito. Ele dava essa opção, tira a tua vida que você vai ter paz. Então, eu cresci dessa forma. Foi quando eu vi uma programação da igreja e eu resolvi vir à igreja. E na igreja passei por um processo de libertação e demorei a me entregar. Mas quando eu me entreguei, eu tive a total libertação e, assim, em seguida, assim, demorou também para me receber o batismo com o Espírito Santo, mas quando eu recebi, eu vi que ali tudo mudou. Como é que é a sua vida hoje? Hoje é totalmente diferente. Agora, você diz assim, me demorei para entregar. Por que você demorou para entregar a sua vida para Jesus? O que você acha? O que foi? Assim, a minha entrega, ela demorou porque quando eu saía, da porta para fora da igreja, os problemas vinham de novo, as lutas vinham de novo, e eu achava que eu poderia, assim mesmo, conseguir. Quer dizer, você não focava no reino de Deus, você focava na solução dos problemas. Eu só focava na solução dos problemas. Por isso que demorou. Sim, senhor. Mas quando aconteceu, de lá para cá, já são quantos anos seguindo Jesus? Ao todo, eu comecei em 2000, eu me entreguei mesmo depois, acho que uns 20 anos para cá. 20 anos, Senhor. desde a sua entrega. Sim, senhor. E firme com Jesus. Firme com Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Bem forte para ele, gente. E a vitória, Estê? Bispo, é testemunho de libertação, né? Eu costumo dizer que eu tive o privilégio de crescer, né, na igreja e eu consegui ouvir falar de Jesus. Porém, na minha adolescência, ou pelo menos uma parte dela, eu sentia um vazio tão grande. E entendi, depois de tempos, que é porque eu não tinha entregado a minha vida 100% ao Senhor Jesus. Então, eu não tinha minha vida no altar e não tinha focado no Senhor Jesus. E por isso, existia um vazio imenso dentro do meu ser. Contudo, eu esmoreci, enfraqueci e acabei me afastando, né? Aproximadamente com meus 15 anos de idade, fui para o mundo. Conheci pessoas, amizades, com isso eu tive várias namoradas, vários envolvimentos com amizades que me influenciaram a fumar, a beber, a ir para as drogas, né? Até então chegar ao convite de furto, né? E com isso, bispo, foram 1 ano e meio da minha vida que eu passei nisso. O meu fundo de poço foi quando eu me deparei cometendo furtos, assaltos, e eu almejei uma pessoa que ela era da fé. Eu consegui identificar essa pessoa através de uma fita como essa da campanha, e eu vi o símbolo da igreja. E ali, então, passou um filme na minha cabeça de tudo aquilo que eu já tinha vivenciado aqui dentro, né? As coisas que eu já tinha ouvido, e naquele momento eu vi que a minha vida ela ia terminar no fim trágico se eu permanecesse daquela forma, né? Ou ia parar atrás das grades, ou ia acabar morrendo num confronto com a polícia, ou até mesmo das drogas, né? Então daí eu tomei uma decisão. Eu falo que é uma decisão radical, né?
que eu decidi abandonar as amizades, decidi abandonar todos os vícios, tudo que me influenciava no mundo lá fora, eu decidi, né? Contanto que, após isso, eu fiz a campanha de libertação, participei das quarta-feira, domingo, e então consegui alcançar minha libertação, né? Com tudo isso, os anos foram passando, consegui então constituir família. Hoje eu sou casado, tenho meus filhos, trabalho por conta, tenho minha empresa. Porém, a minha maior vitória em tudo isso foi receber o Espírito Santo, que foi onde preencheu todo aquele vazio que existia dentro de mim. E então eu não necessitei de amizades, não necessitei de pessoas, não necessitei de vícios, não necessitei correr atrás de coisas materiais para que viesse suprir aquele vazio dentro do meu ser. Então, era isso que eu ia te perguntar, né? Você entrou no reino de Deus, porque quando a gente recebe o Espírito Santo, é a nossa entrada do reino de Deus. Então, hoje você não tem mais esse vazio existencial que você tinha antes. Não, senhor. Acabou. Acabou. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida completa. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Você já deve ter percebido que o mal pode afetar qualquer aspecto da vida de alguém. E existem sinais claros de que forças espirituais do mal podem estar escondidas e atuantes em alguma área da sua vida. Problemas e destruição inexplicáveis. Basta uma única porta aberta para o mal causar a ruína. Por isso, na sessão espiritual do Descarrego por 7 semanas, a corrente das 7 orações para a limpeza espiritual completa vai trabalhar, uma a uma, as áreas mais atingidas pelas forças do mal. Em cada sexta-feira, você receberá em um papel a oração transcrita de um homem de Deus. E nesta sexta-feira, a oração será pela vida espiritual, realizada pelo Bispo Guaraci Santos, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Hoje é o dia da sua libertação espiritual. Preste bastante atenção o que disse o Senhor Jesus a respeito disso. Por favor, produção. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente. Está vendo? Só Jesus liberta. Somente o Senhor Jesus pode libertar você dessa aflição de espírito, da depressão, das crises de ansiedade, dos ansiolíticos, desta insônia, do alcoolismo, da dependência das drogas, dessa vida vazia que você vem vivendo. Talvez você já chegou a pensar em cometer o suicídio, acabar com tudo, porque parece que a vida não tem sentido para você, não faz sentido permanecer vivo. Você está desesperado, desesperada, você não aguenta mais essa situação. Então hoje é o dia da sua libertação. A palavra de Deus nos ensina que Deus nos liberta dos grilhões que nos prendem ao sofrimento. Ele vai quebrar essas cadeias espirituais que têm amarrado a sua vida ao seu passado. Talvez você carregue um peso enorme de traumas, complexos, situações que aconteceram há décadas atrás que você não conseguiu superar. A dor está aí dentro de você. E o que dizer das pessoas que estão sofrendo com o luto da perda de um ente querido? Anos estão já passando e ainda a dor permanece, como se tivesse acontecido ontem. Você precisa de cura interior. Venha passar pelo corredor de fogo e poder. Traga para Deus o seu problema. Traga este problema, este sofrimento a quem tem poder para te ajudar. E é o Senhor Jesus. Ele disse, se pois o Filho vos libertar, falava de si mesmo, verdadeiramente sereis livres. Nós estaremos atendendo antes e depois de todas as reuniões e a partir das 18 horas nós estaremos ali no altar atendendo você que quer ajuda. Você que está desesperado, já não sabe mais o que fazer, quer sair dessa situação. A oportunidade está aí para você.
Se você está em Florianópolis, participe conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, e às 7h em ponto nós vamos começar a noite da batalha espiritual. Você vai sair daqui diferente, pode ter certeza, Deus vai te dar um sinal da grandeza e do poder dele. Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar e você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, às 20 horas, com o Bispo Adilson Silva, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal mais perto de você. Aproveite! Hoje é o dia da sua libertação espiritual. E neste final de semana, nós estaremos vivendo o dia de Pentecostes. Acompanhe agora a história da Catherine e a gente já volta. Qual foi o sacrifício que você fez para receber o batismo com o Espírito Santo? Bom, eu precisei sacrificar as amizades e também os relacionamentos que eu tive. Porque como eu era uma pessoa muito carente, eu tinha uma necessidade de estar sempre com alguém. Eu arrumava algo para fazer só para não ficar dentro de casa. E o dia que eu ficava era o dia mais assim horrível para mim, porque era o dia que a angústia apertava, a vontade de chorar, aquela carência batia, então eu não conseguia ficar sozinha. Então, pelo fato disso, dessa carência muito grande, eu necessitava de amigas, eu necessitava de relacionamentos. Se fosse para balada, se fosse para beber, se fosse para fumar, se fosse para usar droga, então acabava gerando em mim vários outros problemas. Mas eu entendi que um dos pontos que eu tinha que sacrificar era isso. Qual palavra da Bíblia você se apoiou para cobrar o batismo com o Espírito Santo? Eu ouvi uma palavra que fala que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Então eu entendi que eu tinha que deixar para trás a minha carência, tinha que deixar para trás as amizades, os relacionamentos que eu tive. Quando eu entendi, Deus me deu a força de ser radical, de ir lá quebrar o chip, apagar meu Instagram, meu Facebook. Comecei a orar mais, a jejuar, para que eu pudesse realmente, de fato, receber o Espírito Santo. Coloquei a minha mente na palavra. A todo momento, a todo instante que vinha o pensamento negativo, não, você não vai receber. Eu rebatia com a palavra, não, eu vou receber porque Ele me prometeu. E eu já abandonei tudo. Tanto que eu estava assistindo um vídeo do bispo e ele falou assim que para que a gente recebesse o Espírito Santo, a gente tinha que crer. E eu entendi, não, então eu tenho que crer. Eu tenho que crer para receber o Espírito Santo. Eu já abandonei o pecado, não tenho mais feito as minhas vontades. Então, o que está faltando? Estava faltando eu crer. Então, em uma busca, eu falei, meu Deus, eu não vou mais orar, porque eu já entreguei tudo. Se faltava eu crer, então a partir de agora eu creio. Então, naquele momento, Deus desceu e Ele falou comigo, você é a menina dos meus olhos. E com isso, eu tive a certeza, a convicção de que Ele estava comigo. E, claro, foi grandioso esse momento, porque como eu era pessoa muito carente, então Ele preencheu essa minha carência. Ele preencheu o vazio que eu sentia. Passei a ter paz. Passei a ter alegria, tanto que a todo momento, assim, eu que precisava estar com alguém, passei a não necessitar de mais ninguém, porque Ele me preencheu. O que mudou depois do batismo com o Espírito Santo? Tudo mudou. Da água para o vinho, porque de uma pessoa carente, de uma pessoa triste, uma pessoa que ela não conseguia ficar sozinha. A partir disso, passei a depender totalmente de Deus, a minha vida foi restaurada de dentro para fora, então todas as áreas que eu tive algum problema, Deus restaurou, sem falar que a gente carrega a paz e o principal, que Ele me deu essa alegria, esse prazer de dar para outras pessoas o que eu recebi. Hoje, com certeza, o Espírito Santo é a coisa mais preciosa para mim, Ele é tudo.
O Espírito Santo quer habitar em você, é a promessa que Ele te deu. Ele prometeu que não te deixaria órfão. Receba o Espírito do Pai. Neste domingo, o dia marcado para a maior de todas as experiências. O teu interior muda de uma tal maneira que você enxerga as pessoas de um outro jeito. Você só tem amor. O batismo com o Espírito Santo. Hoje eu priorizo o Espírito Santo, porque Ele me trouxe, Ele me deu a verdadeira alegria. Ele completou, Ele preencheu todos os vazios que existiam dentro de mim. Hoje eu tenho vida, porque o Espírito Santo é vida, é amor, é bondade, é felicidade. Prepare-se e tenha também essa experiência que transformará toda a sua vida. Neste domingo, 8 de junho, o grande dia do Domingo de Pentecostes e a Santa Ceia do Senhor. Às 7, 9h30 ou às 18 horas, ou em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Neste domingo, dia de Pentecostes, cumpriu-se então a promessa 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus. E assim como aconteceu naqueles dias, irá acontecer na vida de quem crê. Como a Catherine aprendeu, para você receber o Espírito Santo, você precisa crer. É promessa do Pai. Quando você receber o Espírito Santo, o vazio vai ser preenchido. Aí sim, você vai ser uma pessoa feliz e completamente realizada. Quando recebemos o Espírito Santo, o reino de Deus é inaugurado dentro de nós. Nós entramos no reino de Deus e aí as demais coisas são acrescentadas pelo próprio Rei e Senhor Jesus. Neste domingo, às 7 da manhã no primeiro horário, às 18 horas ao cair da tarde, especialmente na concentração de fé e milagres às 9h30 da manhã. Convide os seus familiares, convide os seus amigos, convide aquela pessoa que você vem falando de Jesus para ela já há um bom tempo. E você, que acompanha essa programação há tanto tempo que ainda não veio, eu convido você, venha receber a promessa do Pai, o Espírito Santo. Mauro Ramos, 1310, no centro, estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. E em todos os templos da Universal. Basta que você acesse universal.org/localizar, você vai encontrar a Igreja Universal mais perto de você. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, nos mesmos horários. Ou em uma Universal mais perto de você. Domingo de Pentecostes, a promessa vai se cumprir na vida daquele que crê. E falando em fé, nós estamos nos preparando para o dia 15, onde teremos o dia D, o dia da decisão. Acompanhe essa matéria e a gente já volta. Posso desabafar? Qual a sua dor? A minha maior dor é não ter a minha família perto de mim. A minha dor é morar em hotel social, ser humilhado. Minha maior dor hoje em dia é a perca do meu pai, né? A minha maior dor é lembranças que eu carrego na minha mente, que eu já passei, já vivi. A minha maior dor é a saúde. Um momento para desabafar. A minha irmã tá presa e ela tá lá por uma coisa que ela não fez. Isso me dói muito, porque eu não posso fazer nada daqui. O que eu posso fazer é só esperar. Hoje em dia é muito difícil viver numa sociedade que a gente vive. A dor maior é da tortura que a gente leva pelas pessoas de rua, pessoas que pensam que a gente é lixo, mas a gente não é, a gente é ser humano. Ter morado 27 anos na rua a primeira vez, a segunda 8 meses, essa foi a maior injustiça que eu tenho dentro de mim. Eu sinto muito ainda esse luto ainda, porque a gente era muito unidos, né? Eu sou filha única, então a gente tinha uma união muito boa, um amor, um carinho muito grande, né? Ele era um pai muito presente
E eu sinto essa dor até hoje, né? Só de falar me emociona um pouco, né? E ele me faz muita falta. É impressionante como pessoas boas nesse mundo, do nada, ele vai deixar aquele vazio nos nossos corações. É um negócio que nem eu sei explicar direito. É um vazio assim que eu não consigo ver um pouco de bondade nas pessoas. Aí porque as pessoas uma hora falam uma coisa, mas depois demonstra outra. Quer ter uma vida alegre, entendeu? Sorriso no rosto, uma vida alegre. Eu tomo remédio e não adianta nada. Eu faço exame e não dá. E não dá nada. E o que é? Eu queria saber o que é que eu tenho. Dinheiro vai quase todo no remédio, né? E se você pudesse fazer um pedido para Deus agora? Eu quero justiça de Deus e peço que Ele tire isso de mim, essa coisa ruim. Eu não sei o que é. Gostaria muito que Deus tirasse essa dor, né? Para que eu pudesse ficar bem, só com a saudade, só com os momentos bons que Ele deixou aqui nesse planeta, né? Eu topo vencer todas as barreiras que eu tô passando e eu quero justiça, não só por ela, mas por todos que estão naquele lugar ruim. Eu quero justiça. O dia D, o dia da decisão, será uma oportunidade para você fazer exatamente isso. Tomar uma decisão para mudar a sua vida. Nós estamos entregando gratuitamente esta carta a todos, para que você escreva uma carta para Deus, contando a sua dor, o problema que tem sentenciado você ao sofrimento. Você trará no dia 15 e colocará diante do altar. Será o dia da sua audiência com Deus. O justo juiz irá julgar a sua causa. Isso vai acontecer em todas as igrejas universal do Reino de Deus no mundo. Portanto, passe em uma igreja universal ainda hoje. Aliás, hoje, na sexta-feira da libertação, nós vamos providenciar essa carta para você gratuitamente e no dia 15 você vai trazer o dia da sua audiência com Deus. Agora é momento de oração, o Bispo Sérgio vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Quando duas ou mais pessoas, disse o Senhor Jesus, ligarem na terra, concordarem na terra, será concordado no céu. E é o que nós fazemos com todos os telespectadores, com todos aqueles que nos assistem, meu Pai, que oram conosco. Nós ligamos agora e determinamos a libertação. Que saia, meu Pai, toda tristeza, toda angústia, todo mal, meu Pai, que assola este lar, esta casa, esta família. Meu Deus, abençoa o relacionamento, pais e filhos. Meu Deus, abençoa o relacionamento marido e mulher, que está conturbado. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que entre a tua luz e as trevas bata em retirada. Eu invoco o teu nome porque creio na tua presença, no teu poder. Seja abençoado aonde você está, no nome santo e poderoso de Jesus. E os que creem, digam assim seja. Diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Conte sempre com o guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, na Torre de Vigia, orando por você. Tá certo, Bispo Sérgio, Deus abençoe o senhor e abençoe a todos que acompanharam essa programação. Agora é necessário que você dê um passo de fé. Ainda hoje, venha participar da sessão espiritual do Descarrego, venha se livrar de toda a carga espiritual negativa e neste domingo, o domingo de Pentecostes. Mauro Ramos, 1310, Centro, esperamos por você aqui. Até lá!